Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre o posicionamento que temos que ter contra o pecado. Todo homem, toda mulher que ele não consegue ter um posicionamento forte e ele teve uma vida muito suja lá, ele vai viver em altos e baixos, tropeços, vergonha, escândalo, miséria ou coisas piores, adultérios, divórcio, separação. Por quê? Porque não se tornou um radical. Jesus era radical, ele disse sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Quando o apóstolo Paulo falou do seu legado, que ele trazia dentro da lei, como ele era hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, fariseu, ele era um cara dentro da lei. Mas ele diz, o que para mim era ganho, considero perca por amor de Cristo. Eu perdi essas coisas para ter a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perca de todas as coisas e a considero como refúgio. Uma tradução diz esterco, que é adubo, para que eu possa ter a revelação de Jesus, para que eu possa ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem da fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo coloca algo forte aqui, Filipenses 3,12, diz assim, não que eu já tenha alcançado algum lugar de perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo para que também fui chamado por Cristo Jesus, ou eleito, uma tradução diz preso por Cristo Jesus. Ele entendeu o desígnio e ele sabia que ele estava buscando algo, ele queria fazer parte daqueles que iam ressuscitar conforme a promessa. Mas ele entra num lugar profundo de humildade. Paulo aqui está velhinho, ele está preso. Essa epístola ele escreve na cadeia. Talvez, eu acho uma das epístolas que eu mais admiro desse apóstolo. E ele diz assim, não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar. Eu continuo em uma batalha contínua. Homens e mulheres que vivem causando vergonha no Evangelho, é porque eles não decidiram se separar de certas coisas. Considerar como perca, considerar coisas, abrir mão de certas coisas para conhecer Jesus em outro lugar. E ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão diante de mim. Observa que ele tinha um posicionamento e às vezes pessoas querem desfrutar. E quando você é menino na fé, você vive numa unção do primeiro amor e para se manter no primeiro amor, tu vai ter que se limpar da podridão, abrir mão de certas amizades, abrir mão de certos hábitos, abrir mão da sua maneira de se relacionar nos seus negócios, da maneira de comprar e de vender. Você terá um caminho novo. Quando Jesus diz, volta ao primeiro amor, ele está dizendo, volta aos princípios da palavra. Quando nós compreendemos isso e entendemos isso, e ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Quando nós compreendemos esse caminho, porque a Bíblia diz ser de perfeitos como ele é perfeito. Esse processo de aperfeiçoamento, ele é contínuo na nossa vida. Quando você achou que você alcançou tudo, você está enganado e está prestes a cair. Todos os dias, nós precisamos entender isso. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. Sentir alguma coisa de outra maneira também, Deus vai revelar para você. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo o mesmo padrão daquilo que você já conquistou. Não ande numa dimensão que você não conquistou, naquele nível de perfeição da palavra, de vida que você já conquistou, de prática. Ande nesse nível, ensine nesse nível, exorte nesse nível e viva esse nível. Ele diz, sede também meus imitadores, irmãos, tendo cuidado que segundo o exemplo que tendes visto em nós, pelos quais assim vocês andam. Ele dizia, ou você pode olhar para a minha fé, você pode olhar para a minha caminhada. Eu observo homens e mulheres de Deus, principalmente observo a vida do meu pastor, a caminhada do meu líder. Eu observo para me encaminhar, para ter a ousadia dele, a coragem dele, a maneira que ele vai, a maneira que ele se desgasta pelo reino. Nós temos um chamado.
e temos pessoas que nos imitam, e temos pessoas que nós o imitamos, e isso faz parte, por isso que ele diz: sede meus imitadores, eu sou exemplo para vocês. E quando nós olhamos essa caminhada, e quando você decide abrir mão daquilo que o Espírito Santo quer que você abra mão, isso vai te proteger, isso vai te guardar. Às vezes precisamos discernir que algumas coisas que nós não queremos abrir mão, pode ser o motivo de você ser envergonhado lá na tua caminhada. Quando compreendemos que Deus é soberano e que aquilo que Ele requer de nós sempre é para o nosso bem. Deus não requer nada para o bem dele que Ele não precisa. Por isso que Paulo diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes são coisas difíceis que temos que abrir mão. São coisas fortes que temos que abrir mão. Às vezes até de pessoas temos que abrir mão, porque essas pessoas não querem nada com a verdade. E o apóstolo Paulo diz que o fim deles é a perdição, o seu ventre é a glória deles. Então, às vezes, nós temos que se separar de certos indivíduos, porque eles não têm um caminho com retidão, são usurpadores, falsificadores da verdade. Deus te abençoe em tudo aquilo que você precisa se separar para um lugar de santidade, de pureza, de integridade e de santificação.